Oi pessoal, eu sou a Franciane Maftum e hoje eu vou falar sobre o medo de errar e como esse medo faz com que você e sua organização tenham muita dificuldade de lidar com mudanças e gestão de mudanças. Vamos lá? Então hoje eu trouxe para vocês um assunto que é um assunto recorrente em todos os lugares que eu trabalho. Ele é um assunto recorrente nas organizações e é hoje uma das coisas que as organizações mais estão tentando mudar, refazer, ressignificar, que é a crença de que nós não podemos fracassar, nós não podemos errar. E também na nossa vida cotidiana, fora do trabalho, é uma das coisas que está muito presente na preocupação e na cabeça da maioria de nós. Esse medo de fracassar, esse medo que as coisas não vão dar certo, esse medo de mudar de rota. Acontece que esse medo de errar, ou essa crença de que eu não posso errar, eu não posso fracassar, é uma questão social que a gente tem aí há muito tempo. Ela vem da escola, ela vem da nossa experiência universitária, ela vem das nossas experiências de trabalho, e ela é uma crença que já está muito viva dentro da maioria das organizações. Se você for olhar hoje, as organizações que têm maior destaque de criatividade, de autonomia, de novos produtos e serviços, são as organizações que trabalham intensamente para que essa não seja uma crença que se estabeleça na sua cultura. Que a gente tem aí as organizações que a gente conhece muito de tecnologia, a gente tem as organizações de redes sociais, as novas organizações do varejo. Então, essas organizações, hoje, as mais novas, as que foram criadas de 10 anos para cá, elas têm uma cultura muito voltada para R, mas R rápido. Vamos testar, vamos pilotar as coisas, vamos tentar ver como que elas funcionam. E são organizações onde os funcionários têm um maior nível de satisfação, onde tem menor doença no trabalho, onde tem menor rotatividade e onde muitas das pessoas querem entrar para trabalhar porque entendem que são organizações onde elas podem ser felizes. Tudo isso tem a ver com essa crença, que é uma crença cultural, de que eu não posso errar. Se eu errar, eu serei fracassado. As organizações hoje que enfrentam grandes problemas com novos produtos, com criatividade, com a mudança de procedimentos internos, são as organizações que, quando a gente vai estudar a fundo, elas têm uma crença, que é o que a gente chama em gestão de mudanças, da última camada do iceberg, a camada mais profunda do iceberg. É uma crença de que se a gente errar, a gente vai ser punido. Se a gente errar, algo de sério vai acontecer. Se eu errar, eu posso ser mandado embora. Se eu errar, as pessoas vão me isolar moralmente. O meu gestor vai me dar um feedback horroroso na frente de todo mundo. Então, cada organização tem um porquê nós não podemos errar, né? Mas a questão é que essa crença lá do fundo do iceberg faz com que a gente produza comportamentos de não risco. O que são comportamentos de não risco? Então você imagina assim, se a minha equipe ou se a minha empresa acha que a gente não pode errar, ela vai ter muitos procedimentos para que qualquer erro que aconteça, se acontecer, não seja nossa responsabilidade. Então a gente vai fazer tudo por e-mail, a gente vai refazer as coisas, a gente vai ter controles que talvez não fossem necessários, porque se algo der errado eu preciso provar que não fui eu. Isso é uma crença de medo de errar, né? Medo de fracassar, medo de que as coisas não deem certo. São organizações também onde as pessoas costumam não dar a sua opinião da maneira mais pura possível, da maneira mais genuína possível, porque elas imaginam que elas não podem falar coisas só porque elas tiveram uma intuição, por exemplo, ou porque elas perceberam que o ambiente precisa de uma modificação. E são as organizações que, obviamente, mais têm dificuldade de mudança. Então, quando as organizações nos contratam para falar de mudança, a gente precisa falar de crenças. E precisa também falar de crenças de que eu não posso errar, porque são essas as crenças que seguram as pessoas de uma organização a conseguirem se engajar na mudança, a efetivamente fazer os projetos mudarem e a engajar as pessoas para mudarem também. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente eu mudei de país,
Eu passei um ano na Inglaterra com a minha família para fazer um mestrado, continuei trabalhando de lá, mas ficamos um ano todos nós para que eu pudesse estudar, terminar esse mestrado em neurociência. E para nós foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo fácil. O que quer dizer difícil e fácil? Todo mundo, quando me vê, fala: nossa, Franciele, que coragem que você teve, você tem uma empresa andando de sucesso, você tinha uma vida maravilhosa no Brasil, uma casa maravilhosa, família por perto, e você foi estudar fora e voltar, né? Ou seja, você colocou em risco tanta coisa. E a questão que me ajudou muito nesse processo de mudança de país foi exatamente porque eu trabalho com a gestão de mudanças e porque eu sempre estou muito atenta ao quanto o medo muitas vezes me segura de algo que era importante para que eu pudesse fazer. Então, para tomar a decisão de ir, eu precisei lidar com as minhas crenças de que e se der errado? E se eu não gostar? E se a gente chegar lá e eu perder todo o meu negócio, por exemplo, né? E se meu filho, que é um filho pequeno, sofrer muito? E se a gente quiser voltar? Só que todos esses ICs foram mapeados por mim, foram mapeados pela minha família, eu usei o processo de gestão de mudanças, eu sabia que não ia ser fácil e realmente não foi uma experiência extremamente difícil de adaptação, de cultura, de clima, de temperatura, de ficar longe da família, mas o tempo todo o que perpetuava dentro de mim era: eu não posso deixar de fazer as coisas por medo de que não vai dar certo. E assim fomos. Essa não foi a única empreitada minha e da minha família. Eu vivo em empreitadas de mudança e vivo em empreitadas de mudança de rota até mesmo no negócio. E muito baseado numa crença de que eu posso mudar se eu entender que eu vou aprender com o processo. Obviamente, por exemplo, nessa mudança foi uma mudança difícil, foi uma mudança que aconteceram coisas mais difíceis do que a gente imaginava, mas que a gente sempre conseguia administrar, também usando um pouco do que a gente fala de gestão de mudanças, que é compartilhando as dores do que estava acontecendo, conversando sobre elas, ou seja, não guardando para si, identificando que estado que a gente estava da mudança, e aí você tem um vídeo aí meu da curva da mudança, para você entender um pouco mais sobre isso. Tendo a certeza que aquilo ia passar, porque isso é uma das coisas que a gente aprende quando a gente gerencia a mudança, mas também sempre avaliando: será que a gente agora precisa voltar? Não precisa voltar? A gente tem medo de voltar? E aí, obviamente, a gente conseguiu fazer o que era melhor para todos nós. Terminei meu mestrado, voltei. Quando voltei há poucos meses, mais uma mudança enorme, porque eu estava mudando de país mais uma vez, o meu filho mudando de escola, eu vindo com novos conhecimentos e entendendo o que eu ia fazer com isso tudo agora, né, no meu negócio, na minha vida. Então, trazendo de volta essa mudança para cá, entendendo o nosso cansaço da mudança, entendendo que talvez, mesmo dentro do cansaço, do caos da mudança, do caos de uma nova casa, a gente fosse precisar fazer algumas novas decisões. E sempre lidando com a questão de que tomar novas decisões dentro de um processo de mudança é essencial para que a gente consiga ficar bem e para que a gente tenha aprendizagem nesse processo. Eu sempre digo que mudança é aprendizagem. E isso não sou eu que estou dizendo, a gente tem os dados da neurociência de que tudo que muda, a parte do nosso cérebro que muda e que aprende é a mesma. Então, toda mudança é aprendizagem. Isso quer dizer que se eu tenho crenças fortes de que eu não posso errar, eu vou ter muita dificuldade de tomar uma decisão de mudança dentro da mudança. Como, por exemplo, quando a gente chegou aqui no país, eu tive que decidir se eu ia mudar algumas coisas no meu negócio, que foi o que eu fiz, porque ele já não cabia mais em mim, eu estava dentro de um caos da mudança. Eu acabei adoecendo por N motivos, eu tinha muita coisa para fazer e se naquele momento eu não tivesse uma certeza interna de que mesmo no caos, mesmo num processo grande de mudança, eu também precisava mudar algumas coisas, talvez eu tivesse até agora embolada dentro desse processo. E é o que acontece nas organizações e na vida pessoal de muita gente também, né? Então esse embolo, esse caos, esse sofrimento ou essa dificuldade que às vezes alguns gestores trazem assim para mim, a própria equipe de RH, as pessoas não conseguem, elas não estão conseguindo entender, elas não estão conseguindo se mover.
Geralmente é porque existe uma crença e um medo de que elas não podem mudar, de que a mudança tem que ser feita sem mudanças. Já pensou sobre isso? Só posso mudar aquela mudança enorme, mas uma grande mudança requer pequenas mudanças, requer pequenas decisões. E aí eu vou dar uma dica muito importante para vocês, que é uma das coisas que mais ajuda as pessoas em processos dentro da organização. Se no seu processo de mudança as coisas estão acontecendo, por exemplo, vocês estão implementando aí uma nova política, uma nova estratégia, as coisas estão andando e tem algo meio embolado, tá na hora de juntar todo mundo e entender um pouco dessas crenças que estão por aí, desses medos de mudar ou às vezes medos de se expor, estar dentro do mesmo pacote e tentar entender, anote isso, quais são as estratégias temporárias que vocês precisam ter. Que mudanças nós precisamos fazer agora na nossa realidade para que a gente consiga mudar para o que a gente quer? Isso é uma pergunta que quase ninguém faz. Porque quando as organizações vão mudar, elas pensam, precisamos mudar o que precisamos mudar, né? E aí elas começam a trabalhar. Mas a gente não para muito para pensar que nessa mudança grande, por exemplo, na minha grande mudança de país, eu precisava mudar algumas decisões da minha agenda. Eu precisava mudar algumas prioridades que eu estava dando, tanto na minha vida quanto no meu trabalho, para que essa mudança de país acontecesse. A organização é a mesma coisa. Se você vai estar mudando para uma grande estratégia, o que é que a gente precisa como organização e como pessoas mudar para que essa mudança maior aconteça? Que decisões a gente precisa começar a tomar que são diferentes das decisões que a gente tomava antes? E uma delas eu já vou me antever aqui para vocês, qual é? É escutar mais as pessoas e parar de achar que a gente sabe que as pessoas estão sentindo e querendo do processo de mudança. A gente não sabe. Cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem os seus pontos que ela vai precisar de suporte, que ela vai precisar de mais atenção. E se você, como organização, como gestão, como RH, não dá esse espaço para as pessoas se colocarem, você cria ou você suporta uma crença de que elas não podem errar, não podem falar sobre si e precisam seguir as ordens. E aí a mudança não acontece. Aí você vai investir muito dinheiro em processos ou até em consultorias de mudança, mas que olham para o resultado da mudança e não olham para o caminho necessário para atingir esse resultado. Essa é uma regra que vai servir para todas as mudanças da sua vida, para todas as mudanças da sua organização. E eu posso te dizer que é uma das coisas hoje que eu mais trabalho, tanto no individual quanto nos grupos. É uma das coisas que mais dá trabalho, porque a gente precisa falar de crenças, a gente precisa falar de passado, nem toda organização quer falar do seu passado. A gente precisa falar, ressignificar essas crenças e começar a dar segurança emocional para as pessoas começarem a tentar. Ela vai tentar se expor um pouco mais, ela vai tentar mudar a rotina do trabalho dela, ela vai tentar fazer um projeto com um colega que ela nunca fazia, porque ela costumava fazer sozinho. Então são nessas pequenas ações, que são decisões de mudança de rota, pequenas, de prioridade, de manejo de tempo, que a pessoa vai conseguindo transformar para que ela mude o que a sua organização quer mudar. E é a mesma coisa na nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal, quando a gente quer fazer, por exemplo, um plano de ação, né, um plano de vou fazer uma mudança grande, eu preciso transformar essa mudança grande em pequenas decisões de mudança. O que muda em mim para eu fazer essa mudança grande? Por exemplo, se eu quero mudar de casa, eu preciso começar tendo dinheiro? Não, eu preciso começar vendo que tipo de casa eu gostaria. Eu vou começar andando e vendo que casas eu gostaria de ter. Depois eu vou entender qual é o preço dessas casas. E depois eu vou entender quanto de trabalho eu preciso ter para conseguir levantar o preço dessas casas. Ao invés de simplesmente falar, eu vou mudar e a casa é desse tamanho e o preço é esse, logo eu não tenho esse dinheiro, logo agora eu não posso mudar de casa. Esse é o processo de pensamento que não constrói mudança, que constrói medo de errar, que constrói estagnação e que não constrói aprendizagem. Para você que está numa organização, tem uma coisa bem interessante que eu vou deixar aqui para você. Porque nós sabemos hoje pela neurociência, e a gente tem alguns estudos do David Rock, você pode procurar o nome dele aí que você vai achar os estudos dele, dizendo que o nosso cérebro só consegue desenvolver, ou seja, mudar, duas coisas por vez.
Então, não adianta você fazer planos de ação de mudança para que as pessoas tenham que mudar 10 coisas ao mesmo tempo, desenvolver 10 competências ao mesmo tempo. E aí você vai investir muito dinheiro para que isso aconteça e o que vai acontecer? As pessoas não vão conseguir. Por quê? Porque é impossível para o nosso cérebro. A gente precisa, para ter um bom desenvolvimento e aprendizagem, sempre ser 2 coisas numa hora só. Então faz planos menores, faz um plano de ação por mês com uma ação só. Trabalha nela, quando ela estiver efetivada você começa a segunda. Depois você faz um outro. Vai dando para as pessoas esse suporte para que elas possam ter essa oportunidade de mudar, aprender e não terem medo de errar, de fazerem decisões durante esse processo de mudança. Eu tenho certeza absoluta que se você começa a fazer isso hoje, daqui a um mês você vai ter mais resultado nessa uma mudança do que se você ficar 4, 5 meses pedindo para que as pessoas mudem 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo. Não funciona assim. Isso serve para você também como indivíduo. Então, por exemplo, para as pessoas que têm ansiedade, o treino que eu dou é uma regra. A regra para a pessoa preocupada, ansiosa, que procrastina é: você só vai focar 2 coisas por dia no seu trabalho. E a pessoa fala: Franciele, não dá. Aí a pergunta que eu faço é: em quantas você foca? Ah, Franciele, mais 5, 6. E quantas você consegue concluir? Ah, Franciele, acho que umas 2, tem dias que eu faço um pouco de cada e não termino nada. Então não adianta, né, você ficar focando em 5, em 6. Então, no individual, a regra é foque sempre em 2 coisas por dia. Você vai acordar na tua agenda, você vai escolher quais são as 2 coisas de hoje. Ou 2 por semana, que é o que eu geralmente dou no treino para as pessoas que precisam ter mais foco no trabalho. Eu peço para que elas foquem em 2 temas por semana e é só isso. Na sua vida pessoal, mesmo que você não trabalhe, vamos supor que você é mãe, fica em casa, é pai, fica em casa, ou que você tem vários tipos de trabalho, leva essa regra para você também. Divide os seus temas em 2 coisas por dia ou 2 coisas por semana. Não faz tudo ao mesmo tempo. Não vai fazer 2 projetos importantes junto com uma dieta, junto com uma reeducação alimentar, junto com uma escola nova. Não dá, isso vai te sobrecarregar. Então começa mudando a sua prioridade diária. Pouquinho a pouquinho. Você vai ver que em um mês você vai conseguir muito mais com menos ansiedade do que se você tivesse uma lista enorme, tentando mudar muitas coisas e sempre se sentindo frustrado porque não estava conseguindo, ok? Sentimento de frustração, tanto na sua vida individual quanto na empresa, em processos de mudança, geralmente reflete uma crença de que eu não posso errar e uma ideia de que eu não estou conseguindo sair do lugar. Então fiquem atentos a esses sentimentos, trabalhem essas crenças, dividam o tempo para que as pessoas tenham tempo para trabalhar e aprender, que eu tenho certeza que você vai ter assim, resultados muito melhores e você vai gastar uma energia mais acertada, né, do que colocar energia em muitos projetos que talvez não te deem o que você está precisando. E depois disso tudo que eu fiz, onde é que eu chego? O que eu ganhei com isso? O que eu consegui com isso? Você conseguiu realizar as coisas do começo ao fim, porque você dividiu. Você conseguiu entender que internamente você precisa ter decisões para mudar e você conseguiu mudar essas coisas, porque quando você lida com as crenças de não errar, você muda efetivamente. Você conseguiu, você vai ver que no final disso tudo, você vai ter mudado muito mais coisas em 1, 2 meses do que se você tivesse com medo de errar e com uma lista enorme de coisas. Então você vai ter um resultado da sua produtividade, seja lá para o que for que você está fazendo, muito maior. E de lambuja, você vai conseguir passar por esse processo entendendo como é que você está, respeitando os seus limites e tendo um espaço de segurança para que você consiga se desenvolver. E isso é saúde mental também. Então, enquanto você muda, você também tem a possibilidade de se conhecer e de construir a sua própria saúde mental. A gente já sabe hoje que saúde mental é um produto caro no mercado, porque quanto mais saúde, mais produtividade, mais eu consigo me empenhar em mim mesmo e na minha empresa e naquilo que eu faço. Então, todo mundo pode sair ganhando, ok? Espero que isso tenha ajudado. Peço que você tente essas dicas que eu falei
Isso são coisas estudadas, praticadas, feitas muitas vezes. Eu já fiz essas coisas muitas e muitas e muitas vezes. Eu ainda as faço, tanto com os meus clientes e pacientes quanto comigo mesmo. Depois que você fizer, me escreve aí, diz se você está conseguindo ter resultado, me diz se você gostou desse vídeo e compartilha isso com as pessoas que você acha que podem ter ajuda ao escutar um pouco disso tudo que eu falei. Só para você ter mais segurança, isso tudo que eu falei é constatado, é provado, é suportado pela neurociência e ainda pode ser aprofundado de 1000 e outras maneiras. Então, não tenha medo de tentar, já começa a trabalhar com a sua crença a partir de agora mesmo. Um beijão para vocês, até o próximo vídeo.